Vamos que vamos. Não importa se o encontro é um reencontro ou se é um encontro profundo. O que importa é a marca que vai deixar. Isso aí. E isso ficou bem claro aqui para mim. Gente, que E lindo as isso. construções futuras. Sabe? Construção futura. E eu costumo dizer, assim, toda essa história que lhe fez sofrer de uma maneira, mas lhe faz forte de outra, significa um avanço. Sim. Com Tá? certeza. Se eu começar a pensar na minha história, tá? Desculpa, se eu começar a pensar na minha história, eu começo a dizer para vocês que só em 1987 que eu comecei a me reconhecer como negra. É mesmo? Eu venho de uma família totalmente italiana. É mesmo? Uau. E só a minha família, né? A minha mãe com os filhos são negros. O restante é aquela mistura. Eu nunca fui aceita. A família nunca foi aceita. E a gente tinha a história do branqueamento, né? Você tem que correr atrás do que você perdeu. E a minha mãe dizia muito assim: você não tem que ser boa, você tem que ser a melhor. E eu nunca tinha entendido por que ela falava isso para mim. Eu fui entender isso quando eu comecei a estudar, quando fui para uma escola onde todo mundo tinha direito e eu não tinha. Nossa. Eu não tinha. Os nossos grupinhos eram separados, né? Aqueles brancos, elites, cabelinhos de trancinha. Eu lembro das Maria Chiquinha, que eu nunca pude fazer isso. E isso era uma coisa muito dolorida. Só que naquela época a gente não falava. A gente não falava disso. Eu não falava do meu cabelo. Eu não podia falar. Uhum. E aí você começa a crescer dentro desse universo e começa a dizer assim: quem sou eu? O que eu quero? O que eu preciso? O que meus pais necessitam? E aí você começa a perceber que quando a dor do outro não te incomoda, é você que está doente. Com Porque certeza. chegou num período que eu não me incomodava mais. Se eu era negra, se eu era branca, se eu era alta, se eu era baixa. Era um período de total exclusão. E aí, quando você entra para a rede pública, que você consegue enxergar isso dentro de uma sala de aula. Você entra, então eu vou contar assim, muito engraçado, porque eu acessei tudo muito rápido na prefeitura. Uhum. E a primeira escola que eu fui trabalhar chama-se MF Sebastião Francisco o Negro. E só o nome daquilo eu já falei, meu Deus, eu preciso entender um pouco dessa história. E quando eu cheguei nessa MF, 1986, tá? Carinha de 18. Super bem conservada, né, 18. gente? Impressionante. Ninguém da escola se aceitava como negro. Os alunos odiavam Com a que você escola falasse. com esse nome. Com esse nome. E aí a gente começa um trabalho aí muito de quem é você? Ó, se você quiser puxar um pouquinho, você pode puxar, tá. que ele é flexível. Só pra você não obrigada. ficar muito longe. Quem é você? Por que você não gosta, que fala que você é negro, você está no negro? E aí a gente vai começar uma história aí de estudo mesmo. Esse Sebastião Francisco Negro era alguém que lutava já ali. E ele foi preso na ditadura, e foi preso junto com ele o Sebastião Francisco, branco. Então, quando queria punição, castigo, falava assim, traz o Sebastião Francisco. Ele queria contar quem mais estava nessa parcela. E o guarda dizia, qual Sebastião? O negro. O negro. Uau. Por isso a escola tem esse nome. E esse trabalho vai assim muitos anos, quando os alunos começam a se perceber que a história do negro era a história da beleza. Não era uma história vergonhosa. E aí começa toda uma luta, cabelo, né? Crianças que eram assim, tudo bem, deixa, sabe? Deixa ele com o cabelo assim mesmo, deixa ele entrar sujo assim mesmo, tanto faz. Uhum. E aí a gente começa um bom caminho de dizer, você é importante, você tem beleza. E toda beleza, ela tem dois lados, o corpo e a alma. Enxergue no seu próximo o que você pode fazer de melhor por ele. E eu vou dizer, eu entrei nessa escola extremamente agressiva, dizendo, primeira remoção, daqui a um ano eu saio. 27 anos na mesma unidade escolar. Caramba, ainda bem, né? Que 27 você não anos. saiu. Não Você saí. entrou lá em 86. Em 86. A escola, eu entrei na rede em 86, a escola foi inaugurada em 90 e começou a aula em 91. Eu cheguei na escola em 90,
na inauguração e saí em 2016 dessa unidade. E você entrou uma pessoa e saiu outra, completamente. Completamente. Não, eu não. Nós, comunidade, somos outras pessoas. Nós, comunidades, tínhamos que entender por que o meu aluno, a minha família, jogava lixo na esquina. Ué, porque simplesmente não entrava o coletor de lixo, simplesmente não tinha uma caçamba. Aí quando você começa a perceber que isso daí é uma gestão pública e que a gente tem que cobrar quem